Vai sair? Vou sair daqui meia hora. Antes eu vou tomar um chazinho. Aceita um chazinho? Não, obrigada. O que você está fazendo? Nada demais. Estava vendo umas coisas aqui. E eu acabei vendo aqui uma história que eu achei curiosa. Você já ouviu falar do buraco de mel, buraco sem fundo? Não, nunca ouvi. Quando eu vi o título, confesso, eu imaginei que era um buraco com uma grande colmeia. Achei um buraco com uma grande colmeia, acredita? Ai, nada a ver. Na verdade, o nome é por conta do senhor que contou a história de um buraco e o nome dele era Mel Walters. Quem é esse Mel Walters? Já que você vai sair só daqui meia hora, toma o seu chá aí que eu vou te contando. Sem demora, né? Vou sair. Mas não é só daqui a meia hora? Então, toma, vai fazer o quê? Nada. Senta aí que eu te conto tudo. Tá bom, vai. Senta aí, então. Eu achei curioso. Presta atenção. Essa não é a xícara de chá, é a minha xícara que eu tomo chocolate quente. Tá bom, pode usar, mas só hoje. Toda essa história começou quando esse senhor, que se chamava Mel Walters, em 1997, liga para um programa de rádio que se chamava Coast to Coast e era apresentado por Art Bell e abordava vários temas, entre eles o tema paranormal. Esse programa tinha uma excelente audiência, 10 milhões de ouvintes, e acontecia à noite. Tem gente que gosta de ouvir esse tipo de programa à noite, pensa antes de dormir. Nem pensar que eu faço isso. Nem todo mundo é medrosa como você, né? Tá bom, e você não é. Não como você. Bem, enfim, ele ligou e disse que na sua propriedade, que ficava a 14 quilômetros a oeste de Ellensburg, no condado de Kittitas, em Washington, existia um buraco muito misterioso e que acontecia coisas paranormais. E foram várias histórias. Entre elas, ele disse que ele gostava de levar os seus cachorros com ele quando ele ia até esse buraco, mas os cachorros não queriam saber de chegar próximo desse buraco. Se ele puxasse os seus cachorros pela coleira, eles cravavam ali as suas unhas no chão, de tanto medo que eles tinham desse buraco. Aí ele falou que ele também gostava de levar um radinho portátil. E quando esse rádio era colocado próximo também do buraco, ele mudava de estação. Ele começava a tocar umas músicas antigas, estranhas, com umas vozes também estranhas. Se você levasse um objeto de metal, esse objeto mudava suas propriedades. Sinistro, né? Bem, e não é só isso. Ele falou que aquele buraco servia como um depósito de lixo. Então todas as pessoas que moravam ali próximo jogavam seus lixos, tudo que não queria, dentro desse buraco. Sofá velho, cama, TV, geladeira, tudo. Inclusive, ele também foi com a sua esposa descartar lixo. E quando ele fez isso, ele percebeu uma coisa. Ele jogou uma TV e ele não ouviu o barulho da TV atingindo o chão. Aí ele resolveu gritar no buraco, mas não fazia eco. Ele pensou, é muito estranho. Todos esses moradores jogando lixo aqui e esse buraco não enche. Aí ele resolveu medir a profundidade desse buraco. Ele pegou o seu equipamento de pesca e soltou toda a linha que ele tinha com um pezinho na ponta. Mas não foi o suficiente. E como a sua esposa trabalhava em uma universidade próximo dali, ela conseguiu uma quantidade enorme de linha de pesca para que ele usasse. Nada mais, nada menos que 24 mil metros de linha ela conseguiu. E ele soltou toda essa quantidade dentro do buraco. Mas não alcançou o fundo. E aí eu fico imaginando como ele soltou. Olha a dor no ombro, hein? Enfim, voltando para a história, ele despertou uma curiosidade e falou, não, eu preciso saber mais sobre esse buraco. Aí ele procurou os antigos proprietários para saber desde quando existe aquele buraco ali. Foi quando os antigos proprietários disseram que não faziam ideia.
porque quando eles compraram aquela propriedade, aquele buraco já existia. Aí ele resolveu fazer algumas perguntas para os seus vizinhos que moravam lá há mais tempo. Se nunca viu algo estranho acontecendo e tal. Um vizinho dele contou uma história que eu achei sinistra, sério. Essa eu achei estranha. E você vai concordar comigo, tá? Olha, ele disse que quando o seu cachorro faleceu, ele pegou o seu cachorro e foi jogar no buraco. É porque eles jogavam também animais mortos no buraco. Aí ele jogou no buraco. Mas passou algum tempo, foi quando ele viu o seu cachorro próximo da sua residência. Aí ele se aproximou e chamou o cachorro pelo nome. Mas o cachorro não respondeu, como se não o conhecesse. Eu fico pensando, ainda bem que ele não foi atrás, né? Porque eu nem sequer chamaria pelo nome. Pensa, um cachorro morreu, aí retorna. E aí você fica chamando o cachorrinho pelo nome. Eu iria falar, meu filho, volta de onde você saiu e não precisa aparecer nunca mais. Meu Deus, misericórdia. Não, muito menos saber para onde que ele foi. Eu seguiria. Eu tô achando tudo estranho, eu ia achar muito estranho também esse cachorro, eu ia querer saber para onde ele estava indo. E você iria atrás de um cachorro que já tinha morrido e que voltou. Ah, tá bom que você ia. Iria nada. Bem, enfim, esse senhor disse que isso aconteceu. E esse cachorro? Como ele sabia que esse cachorro, existe tantos cachorros parecidos, como ele sabia que esse cachorro era o dele? O cachorro era o cachorro dele. Ele reconheceu por conta da coleira que ele colocou no cachorro. O cachorro estava usando a coleira. Entendeu? Ele identificou o cachorro também pela coleira. Poderia ser, tem muitos cachorros parecidos. Tem muitos cachorros parecidos. Mas acontece que estava com a coleira dele, do cachorro, que ele colocou no cachorro. Entendeu? Entendeu, né? Tá, continuar. E aí um outro vizinho disse também que chegou a ver um feixe gigante que saiu do buraco em direção ao céu. Saiu, só que esse feixe ele era muito, mas muito escuro. Em uma outra ligação, ele falou o seguinte: ele precisou se ausentar da sua propriedade e quando ele retornou, a estrada estava interditada por agentes do governo e militares. Foi quando um homem de terno e gravata se aproximou dele e disse o seguinte: olha, aconteceu um acidente de avião e ele caiu aqui na sua propriedade, o senhor não poderá entrar. Aí ele falou: como assim? A minha propriedade, eu preciso entrar. Aí o homem falou: não, você não vai poder entrar. E assim que for liberado, nós entraremos em contato. Ele insistiu, mas o homem disse que não, ok. Aí ele viu que o buraco era mais embaixo, sabe? E aí ele pegou e se retirou. Depois ele disse também que o governo ofereceu uma boa quantia pelas terras dele, para usar ali as terras dele. E pediu para que ele saísse do país. E ele foi para a Austrália e pediu para que não voltasse. Mas ele disse que ficou com muita saudade da família e resolveu voltar para os Estados Unidos. E nessa de voltar para os Estados Unidos, ele foi visitar o seu sobrinho e pegou um ônibus. Só que começou uma discussão nesse ônibus. Os policiais pararam o ônibus e pediu para que eles descessem. E perguntou para eles se ele poderia ir até a delegacia prestar um depoimento. E ele disse que sim. E eles foram colocados em um outro ônibus. Só que ele simplesmente se apagou nesse outro ônibus e foi acordar 12 dias depois, em uma rua na Califórnia, e com sinais de agulha no braço e sem os dentes de trás. Sem os dentes de trás. E ele disse que não se lembra de nada que aconteceu durante esses 12 dias que ele ficou desacordado. Meu Deus. Essas coisas acontecem, vai saber. Eu prefiro nem saber. Ele ficou um tempo sem ligar para a rádio. 2 anos aí sem ligar, sem nenhuma novidade. E nesse intervalo as pessoas ficaram super curiosas, querendo saber o que havia acontecido com o senhor Mel Waters. E aí ele só foi ligar novamente em 2002.
Ele falou que conheceu um grupo de uma reserva indígena e que disse para ele que nas suas terras havia um buraco muito parecido com o que ele tinha na sua propriedade. E ele foi até a reserva indígena e, chegando lá, eles fizeram experiências para ver o que poderia acontecer. Desceram um balde de gelo por alguns metros e depois de um tempo subiram e o gelo não havia derretido. E se colocasse fogo nele, ele entrava em combustão. E fizeram o mesmo com a ovelha. Desceram a ovelha em uma caixa e depois de um tempo retirou. Ela estava morta, mas por fora ela estava intacta. Abriram essa ovelha. Encontrou um ser dentro dela, que parecia uma foca com olhos humanos. Depois que esse ser se soltou, ele se jogou novamente no poço. E tudo isso ele reportava para os ouvintes. Não é sinistra essas histórias? Eu estou ouvindo sua história, mas eu tô achando essa história estranha. Olha, ele tá falando que o buraco da propriedade dele tinha mais de 24 mil metros de profundidade. Mas você sabia que o maior buraco do mundo feito pelo homem fica na Península de Kola, na Rússia, que foi feito pelos soviéticos? E ele mede 12.262 metros de profundidade. E eles tiveram que parar por conta da temperatura, que atingiu 180 graus. E aí você vem me falar que o buraco na propriedade desse senhor era mais profundo do que esse. Os soviéticos fizeram isso de 1970 até 1990. Eles queriam alcançar a crosta terrestre. E essa linha de pesca? Sim, porque com essa profundidade a temperatura devia estar. E essa linha de pesca não derreteu? Não, mas você não está entendendo. A linha não derreteu porque coisas sobrenaturais aconteciam em torno dele. Esses vizinhos, eles apareceram, ligaram também para a rádio, falaram desses fenômenos que eles presenciaram. Ninguém questionava assim essa história quando ele contava na rádio ou depois. E você não está falando tudo não, tenho quase certeza. Você está escondendo alguma coisa. Ok. Um geólogo chamado Jack Power, ele é um geólogo do Departamento de Recursos Naturais do estado de Washington. Ele falou que não seria possível existir um buraco com essa profundidade, porque o buraco entraria em colapso devido à tremenda pressão e o calor. Mas isso não quer dizer que você está certa. Como eu disse, viu? Sabia? Não, eu sabia. Não, espera, deixa eu terminar. Como eu disse antes, coisas sobrenaturais acontecem lá. Então não tem como fazer comparações assim. Mas foi localizado esse buraco misterioso? Não achou ainda, porque eu não te falei, você não prestou atenção na história. O governo ali, tomou conta da propriedade dele. Por quê? Por que você acha? E outra, não acharam registros nem do senhor Mel Walters e nem de sua esposa. Mas não achou registro deles por quê? Por quê? Por que assim eles desapareceram se não tem nome deles? Estranho, né? Tá bom, você não quer acreditar, não acredita, mas essas coisas podem sim acontecer, querida. Por exemplo, as pessoas achavam que poderia ser até um portal para outra dimensão, o buraco. Entendeu? Essa história é estranha. É isso. Quer acreditar? Não quer? Problema seu. Essa é a história do buraco sem fundo, o buraco de mel. Tá bom, ok, tô indo, tá? Depois vou pesquisar direito isso aí. Vai, pesquisa. Pesquisa o quanto quiser. Não acredito em nada. E essa foi a história curiosa de hoje. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar todas as notificações e deixar aí no comentário uma sugestão de história. E até a próxima história.